Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. Você está gostando do canal? Você não é inscrito ainda? O que você está esperando? Aperta aí no botãozinho vermelho e faça a sua inscrição. Ative o sino de notificações e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam estar aqui nos assistindo e a gente continue produzindo mais vídeos tão bons quanto esse, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero falar aqui de uma maneira bem resumida sobre 3 motivos para que você possa entender que você não é obrigado a deixar de comer carne de porco ou certos tipos de alimentos que Levítico 11 proíbe, tá certo? Então, lembre-se bem, eu vou resumir aqui e se vocês, por acaso, quiserem um estudo mais aprofundado, a gente pode fazer, quem sabe, falando um pouco mais detalhadamente. Mas essas 3 questões, esses 3 argumentos encontrados na Bíblia, no Novo Testamento, melhor especificando, vai nos ajudar a entender que nós não precisamos obrigatoriamente nos abster disso. Amados, a primeira evidência que nós vemos na Bíblia está no próprio Evangelho e numa própria fala do Senhor Jesus. Quando ele diz, em certa ocasião, que é o que sai da boca do homem que o contamina e não o que entra. Sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas Jesus estava usando um outro contexto ali para falar. Jesus estava falando porque os fariseus estavam criticando Jesus, porque o pessoal não lavava a mão e tudo mais. Entendam, Jesus estava dizendo que o que entra na boca, ou seja, se você não lava os utensílios, não lava as mãos, o que vai entrar na tua boca? Bactérias, germes, micróbios, que eles não conheciam naquela época dessa maneira, mas sabiam que o intuito de lavar as mãos era exatamente para isso, para não se contaminar, não ficar doente. E Jesus fala, é o que sai da boca, não é o que entra. Mas peraí, então quer dizer o que está entrando na minha boca, uma bactéria não pode me contaminar? Bom, é uma questão a se levantar, mas o fato é que Jesus disse isso e os discípulos ficaram espantados. Eles falaram assim, ué, mas como assim? Não entenderam e seguiram Jesus e perguntaram, Senhor, eu não entendi o que o Senhor falou lá atrás. Como assim? Não é o que entra na boca, mas sim o que sai, porque eram judeus. Eles tinham, sim, o regime alimentar passado lá na lei de Moisés. E Jesus torna a dizer, vocês não entenderam isso? Que é o que sai da boca que contamina e não o que entra na boca, e ele não faz nenhuma ressalva. Os alimentos impuros, vocês não podem comer isso. Sim, não. Ele disse totalmente o contrário, falando assim, se eu não me engano, em Lucas, eu vou colocar aí a observação, ficando puros todos os alimentos, ficando por todas as comidas. Olha só que interessante. Agora nós vamos para o livro de Paulo, uma carta de Paulo, melhor dizendo, onde ele diz assim que sabe que nada de si é impuro ou incomum. Exatamente a mesma palavra que era usada lá em Levítico para falar dos alimentos, impuro ou incomum. Não coma, senão você vai ficar impuro. Esses alimentos são impuros ou incomum. E Paulo diz, é impuro, nada de si é impuro ou incomum. E Paulo explica diversas vezes coisas muito semelhantes, como a questão de não julguem pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, até mesmo pelos sábados, mostrando que a igreja era composta por pessoas de várias nações, de vários costumes, e que esses costumes não faziam parte da igreja de Cristo, mas sim do povo judeu, de Israel. E para completar, em Hebreus 7, você pode ler lá, mostra que a lei acabou. No próprio livro que o escritor diz aos hebreus, o povo que tinha aqueles costumes, ele fala, nós não estamos mais debaixo das coisas da lei. Leia o livro todo, entenda o contexto, como mostra lá Jesus Cristo vindo e que ele acabou com tudo isso. Sendo assim, todas aquelas coisas da lei, elas são passadas. Nós não vivemos mais por elas. Nós vivemos para o Cristo, que pagou
todo, esse salário, digamos assim, do nosso pecado e também o que a gente tinha que pagar para a lei, digamos assim. E nós não somos mais obrigados. De certa forma, algumas pessoas decidem ainda seguir guardando esses mandamentos, guardando o sábado ou não comendo alguns alimentos. E nós também não podemos criticar e nem julgar. Porém, se você faz isso, por favor, não faça segundo a lei, por obrigação. Faça para Deus. Faça porque você fez um voto com Deus, porque você acha no seu coração, você acredita no seu coração que você está louvando a Deus de certa forma, se guardando de certos tipos de alimentos, assim como muitas pessoas se guardam durante um tempo para um jejum, tá bom? Então sempre façam essas coisas, lembrando que vocês não devem julgar uns aos outros, lembrando que vocês não devem criticar uns aos outros. O que come, não julgue o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Amém? Então espero que tenha ficado claro para vocês, espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito desse assunto. Deus te abençoe.